Ponto de virada. Hoje eu vou te levar um caminho para você entender que você, assim como eu lá atrás, temos um ponto de virada. Algo que acontece na nossa vida que você fala: não, não dá mais. Eu preciso sair da onde eu estou para onde eu quero ir. Então fique comigo. Meu nome é Ana Paula Bandeira, sou facilitadora de processos da expansão da consciência. Quando a nossa consciência começa a expandir, sabe aqueles 5% da consciência? Porque a gente fica nesse 5% da consciência. Quando a gente começa a expandir, fazer aquelas redes neurais novas, isso nos ajuda. Então, se você ainda não é inscrito em meu canal, se inscreve. Isso me ajuda a te ajudar. Eu vou contar um pedacinho da minha história para você compreender como que é esse ponto de virada, como que a gente consegue chegar nesse ponto de virada que muitas pessoas que estão dando certo na vida, que você provavelmente já viu milhares dela falando no YouTube, no Instagram, no TikTok, enfim. Essas pessoas, elas tiveram um ponto de virada na vida onde elas conseguiram realmente transformar. Elas conseguiram chegar em uma nova mentalidade. E isso é muito importante. Todos nós viemos encarnados, nascemos e passamos a ter situações no ponto base. O que é o ponto base? O que eu chamo de ponto base? São as situações com pai, mãe e irmãos, a nossa família, né? A nossa matrix. A nossa primeira matrix de controle é a família, porque para a gente realmente despertar o nosso potencial, a gente precisa sair desse enredo familiar, não deixar a família de lado, não é isso. Quando eu falo deixar o enredo familiar, é não deixar que a sua família ou você se enrede nas situações que acontecem, por busca de pertencimento, né? Por causa da rejeição que passou, enfim, eu tenho vários vídeos aqui falando sobre isso. Então vamos lá. Nós, muitas das vezes, passamos por um processo de sofrimento, um agravamento tão forte, tão grande, que você tem uma ruptura na tua vida, que é algo que te coloca muito para baixo, é onde você vai para o fundo do poço. E o fundo do poço ele é bem interessante. Ele é bem interessante. Para aquelas pessoas que sentem raiva, aquelas pessoas que sentem orgulho, para essas pessoas o fundo do poço é um lugar onde elas aprendem muito. Elas aprendem muito, pegam o que precisam e quando elas emergem desse fundo do poço, ou seja, quando elas saem do fundo do poço, elas saem com a ação determinada. E eu vou te explicar o porquê disso. Talvez esse vídeo faça sentido para o seu coração. Talvez muitas pessoas aqui vão olhar e vão falar: nossa, a minha história é igual a da Ana. E algumas pessoas vão pensar assim: nossa, a história da Ana me fez pensar na minha. Eu senti muita raiva durante muito tempo da minha vida. Muito tempo da minha vida eu senti raiva, porque eu não conseguia falar, eu não conseguia expressar aquilo que eu precisava. Essa raiva ela foi me contaminando. Ela foi me contaminando, me contaminando. Eu sentia frustração por causa dessa raiva, porque eu estava num ambiente familiar que estava me adoecendo. Eu via as pessoas, de uma certa forma, me olhando, né, de cima. Então isso me trouxe o quê? Cada vez mais a rejeição. E para eu sair disso, eu tive que usar a arrogância. Hoje eu consigo falar disso de uma forma tão amorosa, tão significativa para o meu coração, que eu sorrio. Eu sorrio para Ana Paula, que foi arrogante, porque foi ela que me trouxe até aqui e tá tudo bem. Então, para eu sair desse estado de raiva, eu tive que usar a arrogância. Só que antes da arrogância surgir na minha vida, o que a raiva faz com você? Ela te adoece. A raiva, a vibração da raiva nada mais é do que você está sendo invadido.
você está sendo invalidado, você está sofrendo um ataque emocional. Então a gente sente a raiva para que aquilo sinalize. Só que eu não olhava para a sinalização. Cada vez mais eu entrava na vitimização. Na vitimização. Então, através desse processo de vítima, a Ana vítima, a Ana começou a sair do processo de raiva e entrar no estado de tristeza, no senso de inutilidade. Eu me sentia tão rejeitada pelo ambiente familiar, pelas pessoas, eu me sentia tão nada. Era tão pequeno a forma como eu me enxergava por causa de várias coisas, várias situações que eu não vou citar aqui, né? Quem é aluno meu já tá cansado de saber. Então são tantas coisas que eu passei que eu comecei a sair da raiva para entrar na tristeza. E a tristeza, ela tem uma polaridade que é o senso de inutilidade. É quando você se sente inútil, totalmente inútil. E quando eu entrei nesse estado de inutilidade, foi quando eu tentei, de fato, suicídio. Eu tentei suicídio e ali foi o fundo do poço para mim. Porque eu era uma pessoa que vinha de uma doutrinação espírita, eu sabia o que acontecia com pessoas suicidas. Olha isso. Eu sabia, eu trabalhei em centro espírita, eu sabia exatamente o que acontecia com pessoas que suicidavam. Mas a dor emocional, ela era tão grande, ela era tão forte, que eu queria acabar com a dor, não era com a minha vida. Eu queria que aquela dor acabasse. E essa dor, ela só aumentou, porque graças à vida, à fonte, à espiritualidade, à divina presença, eu não morri. Eu não morri. Eu estou aqui, vivinha da Silva, né? Então, o fundo do poço para mim era de muita raiva, tristeza, inutilidade, e eu vi que eu precisaria usar a máscara da arrogância. E a máscara da arrogância, né, é uma vibração que é ação. Assim como a raiva. A raiva não é retração. Não é. Nessa energia você age, mesmo se for, né, para agir, eu vou provar para você que eu não sou esse poço de inutilidade. Mesmo se for dessa forma, a gente utiliza, né, a raiva porque a gente está na distorção. Então, mesmo assim, o que acontece? A gente utiliza a emoção, né, que está numa polaridade negativa, de uma forma positiva. Então, foi quando eu saí do fundo do poço, eu usei a arrogância, onde eu era boa em fazer isso, e eu realmente era boa em fazer algumas coisas. Eu era boa naquilo e eu era boa naquilo outro, e esse foi meu ponto de virada. Foi onde eu consegui sair do fundo do poço para o meu local de ação. Quando eu cheguei nesse local de ação, eu comecei a fazer e acontecer, coisas começaram a se manifestar, muitas mudanças, muitas coisas dando certo, mas aquela sensação de que algo estava errado ainda existia. Ainda existia. Aquela coisinha que fica lá, sabe, como um conta-gota, tuque, 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 pingando. Ali eu percebi que tinha algo errado. Ali eu percebi que tinha algo que eu precisaria olhar. Então eu comecei a fazer o meu processo de autoconhecimento. Inclusive recomendo. Autoconhecimento te leva a lugares que o ego não te leva. E eu comecei esse meu processo de autoconhecimento. E foi onde eu descobri tudo isso que eu tô te contando. Tudo isso que eu estou te contando, eu descobri no autoconhecimento. Fazendo análise, fazendo terapia, cuidando do meu bem precioso. Qual é meu bem precioso? Eu mesma. Isso me trouxe uma gamificação de autoconhecimento imenso.
Eu comecei a olhar para a minha vida de uma forma tão amorosa, eu comecei a olhar, a enxergar a minha vida por uma perspectiva de amor, benevolência, misericórdia e compaixão, que não tem como eu não te ajudar quando você chega até mim. Porque a minha própria vida se transformou através da aceitação. Eu aceitei a minha parte adoecida. Sem aceitação eu não consigo gerar mudança. Então, quando eu comecei esse processo maravilhoso de aceitar as partes que eu precisava, de olhar, de curar, de ver a raiva que eu sentia e eu adormeci, que virou tristeza, que depois de um tempo virou inutilidade, ocasionando uma tentativa de suicídio, sem sucesso, graças a Deus. Mas toda crise é um ponto de virada. O meu ponto de virada foi esse. Não foi o único, tá? Ainda tem alguns aí que eu tenho que te contar ao longo da vida. Eu vou te contar aqui. Mas me fala, você já passou por um ponto de virada ou você nunca pensou nisso? Nunca pensou sobre isso? Esse ponto de virada? Pensa sobre isso e me conta aqui. E, caso você precise de ajuda, vem participar do nosso tratamento energético das emoções, onde a gente sai da distorção da vida, né? De olhar a vida por um prisma só negativo, de vitimização, sair desse fundo do poço de uma forma tranquila. Eu tenho condições de te dar passagem para você fazer isso. Então vem fazer o tratamento e comenta aí. Qual foi seu ponto de virada? Qual está sendo o seu ponto de virada? Seu ponto de virada está sendo comigo? Você é meu aluno? Me conta. Fique bem, na paz, na luz, no amor e na mudança. Na mudança.